Então, nós fizemos da seguinte forma, nós tentamos organizar por aquelas perguntas que se repetiram, né, em maior número, e eu vou passar agora para o Alberto perguntando. Alberto, como diagnosticar e tratar doenças aparentemente sem cura pela medicina tradicional, mas cuja raiz reside no inconsciente, em vivências pretéritas, dissincrônicas com a lei divina? Diz o espírito André Luiz que, excetuando a imprevidência e a imprudência, a esmagadora maioria das patologias residem em nosso nível perispiritual, linkado às questões que nos remetem a existências anteriores. Se a doença vem do aqui, do agora, do lá de então, o objetivo é o mesmo. O que é que ela quer nos ensinar? Que objetivo de despertamento ela se propõe? Se ela jaz na nossa realidade atual, está mais fácil de fazer uma análise e perceber. Mas se ela repousa na nossa intimidade mais profunda, no nosso inconsciente profunda, é necessário fazer um mergulho mais profundo. Em medicina, nós usamos assim uma expressão que é curiosa. Chama-se anamnese. Mnese é memória. Não. E anamnese é recuperar a memória. Recuperar a memória original. Recuperar para além daquilo que nos fez adoecer. Então, mergulhar no nosso inconsciente profundo e poder ver a encrenca que nós estabelecemos e que gerou uma patologia para o hoje, caracterizando de sincronicidade, como o perguntador fez, subversão das leis que nos regem, provavelmente, e poder ir além dela, valendo-nos dos recursos que a medicina, que as psicologias nos oferecem, que as religiões nos concedem, para poder fazer esse manejo, recuperando a memória original, é o convite que toda patologia faz ao médico, acolhendo e guiando e facilitando a recuperação da saúde daquele que se coloca na condição de um paciente. Porque quem ganha a saúde, quem recupera a saúde, não é o médico deve ser um facilitador, quando ele não atrapalha, né, Rui? Às vezes nós mais atrapalhamos do que ajudamos, porque a gente não sabe ler a lei da natureza. Mas, enquanto facilitador, é devolver ao indivíduo para que ele alcance dentro de si próprio o aprendizado que precisa ser feito, recuperando a sua memória original e podendo ganhar saúde num tempo que pode durar essa vida e pode ir para uma outra vida. Porque a gente também tem a ilusão de que uma doença incurável é uma malsanação, é uma maldição que deve ser rejeitada. Há patologias graves, crônicas, que não matam, e nos levam uma vida inteira. E há doenças que se colocam prontas, invasivas, que definem muitas vezes pela morte, e que também não resolvem o nosso problema. Então, o problema não é o tempo da doença. Eu não gosto de usar a palavra cura, eu gosto de usar saúde. É o quanto nós fazemos na nossa relação com aquilo que nos chama a atenção como encrenca do ontem ou do hoje, no nosso inconsciente, e o quanto nós vamos ganhando de saúde a cada passo. Se a patologia do ponto de vista médico vai ceder ou não, se nós vamos morrer com ou sem, isso é apenas um detalhe daquele que faz da doença o propósito do seu reaprendizado. Reaprendizado, porque não aprendeu direito, a gente transgrediu, aí vai reaprender. E se nós estamos no caminho do reaprendizado, nós estamos no caminho da saúde. E mais importante do que, entre aspas, curar, é ter saúde. Porque às vezes a gente cura da patologia, mas continua doente. O Haroldo trouxe ainda há pouco. Você vai adoecer de novo, a doença vai só mudar de lugar. Então, o importante é o quanto eu ganho saúde a cada passo,
nesse mergulho de mim mesmo, apoiado por um profissional que funciona como um cúmplice dessa aventura ao encontro da tua própria plenitude. Obrigada, Alberto. Rui, aproveitando, já está com o microfone, você falou que as leis, relembrou, na verdade, né, na sua fala, a questão que a lei divina está escrita na consciência. Como é que o nosso cérebro acessa isso? Ele acessa porque... Como explicar que a gente não consegue atingir o progresso moral, a nossa renovação, se nós temos isso na consciência? Tem duas questões aí, mas eu queria começar com uma. Eu queria agradecer ao Haroldo, porque eu quero propor agora que os Centros Espíritas coloquem a frase que o Haroldo trouxe. Todo mundo que Jesus curou morreu. Eu achei fantástico, fantástico. Mas só lembrando, então, olha só, gente, toda a evolução humana, do ponto de vista biológico, cresceu para que o homem, num determinado momento, fizesse isso, ó. Ok? Porque a partir do momento que ele soube fazer isso, ele começou a fazer um instrumento e mudar a realidade. Foi aquele ponto em que a espiritualidade disse assim: está pronto para o princípio espiritual reencarnar neste corpo. Ou seja, esse corpo é capaz de interagir. Então, se você for ver, a grande missão do homem é a interação harmônica com o ambiente. Para isso, no cérebro humano, e eu mostrei para vocês os slides, a maior parte que foi desenvolvida foi a parte anterior, o lobo frontal. Tá bom? Todo o nosso problema vem do fato de que nós não harmonizamos as diversas regiões cerebrais. Então, por exemplo, se eu não desenvolvo, e aí vem a questão da evangelização, e aí que eu queria colocar uma questão. Quando nós praticamos mentalmente uma coisa, nós mudamos plasticamente o nosso cérebro. Neurônios se conectam, formando novas sinapses. Então, o primeiro aspecto é o seguinte, o aspecto cultural. Se você nasce numa cultura em que se valoriza a solidariedade, você provavelmente vai ter mais probabilidade de ser solidário. No meio do caminho, às vezes nós nos confundimos. E aí vem a questão do que o Alberto falou, nós perdemos o rumo. Todas as vezes que a gente perde o rumo, é quando aquela ansiedade aumenta e nós desconectamos o cérebro humano daquele cérebro mamário. E aí o cérebro mamário, que é o cérebro da emoção, prepondera. Então, se chove, eu acho que vai ter enchente. Se para de chover, eu acho que vai ter seca. O dólar sobe. Eu nunca comprei dólar na vida, eu fico preocupado que o dólar sobe. Né? Aí eu vou me somando das coisas e eu vou me desconectando. E aí, quando a gente se desconecta do cérebro humano, que é essa parte anterior, a gente fica mais sujeito a perder esse contato com a solidariedade. Então, nessa relação, né, de construção dessa nossa consciência divina, Haroldo, como que a gente pode entender a relação da fé, da confiança, né, que o ser humano deposita nesses milagres narrados pelo Evangelho? A exemplo da mulher hemorroísta, por exemplo, que se curou somente ao tocar nas vestes do Cristo. Como que tinha essa confiança? Como que nós, hoje, podemos desenvolver essa confiança, essa fé, desenvolver essa plasticidade, né? Como que nós podemos fazer isso? Eu lembro uma vez que conversava com um amigo num país em que o movimento espírita começava. E a gente estava ali tomando um café para relaxar e poder dormir. Então ele perguntou assim: pois é, como que nós vamos ensinar as pessoas aqui nesse país sobre a imortalidade da alma, sobre a existência do espírito? De repente, nós dois paramos de tomar o café e falamos: mas gente, que bobagem é essa? Que bobagem é essa? Você já desencarnou mais de 3.000 vezes, que eu me lembre. Você já esteve no mundo espiritual, você conhece aquilo, cada canto. No meu caso, principalmente as regiões mais
básicas. Aí você acha que você está aqui para aprender algo novo? Não. Por isso que o mundo é mundo de provas. Então você veio aqui para fazer o Enem. A aula você já teve. Quer falar que a mulher é hemorroíça? A mulher é hemorroíça, como todos nós, sabia quem era o Cristo. Você sabe o que é estar conectado com Deus. Você sabe quando o GPS está ligado. Outro dia um amigo me disse assim: a consciência não nos impede de errar. A consciência só nos impede de ser feliz e de gozar depois de ter errado. Nós sabemos. O nosso problema não é saber. A mulher hemorroísta foi até lá, ao Cristo, como uma semente que você enterra ela no chão e ela vai em direção à luz. Por quê? Porque está dentro dela a fotossíntese. Está dentro dela. Ela sabe o que é luz e ela sabe trabalhar com a luz. Não é essa a questão. A questão aqui vai além. Então, eu acredito, não quero fechar a questão, porque tudo na vida é de uma grandeza enorme, mas quero trazer aqui um elemento para a nossa reflexão. Sabe o que é difícil estabelecer essa conexão que estamos todos falando aqui com Deus? É porque nem sempre é agradável. E nós construímos ao longo da evolução um instinto que é natural. Você procura o que é agradável, o que é prazeroso, e foge do que é desagradável, não é? Não é? Então você coloca assim: alguém já viu na África uma hiena mordendo a pata do leão e o leão fazendo assim: ai, que bom, que delícia, morde mais? Alguém já viu isso? Toda a natureza foge do desconfortável, foge do desagradável, foge de tudo aquilo que possa trazer uma sensação de desconforto. Acontece, como o Rui está trazendo, quando o cérebro atinge um estágio mais complexo. A gente vai ter que aprender a acolher o desagradável. Porque o Alberto e o Rui não se formaram, não alcançaram o diploma deles só no agradável. Tem o desagradável do acordar cedo, tem o desagradável, não é? Eu fico imaginando assim, tinha lá a turma comendo o açaí e o filhote, e o Alberto estudando, não pôde ir. Teve que se privar do açaí. Porque era assim, ou açaí ou diploma. Então, o difícil aqui nessa relação com o Criador é quando, eu vou usar aqui uma metáfora, por favor, entendam, né? É um símbolo, né? Ele diz assim: vou te aperfeiçoar. Eu quero você. Vou te mandar o
aí o trem esquenta. Com certeza. Aproveitando o gancho dessas questões comportamentais, Rui, em meio a essas demonstrações atuais, mais recentes, de intolerância e de violência mesmo no mundo que a gente vive, como que a doutrina espírita pode nos ajudar a efetuar a propagação da tolerância, da caridade, do amor, do bem? Deixa eu falar uma coisa. Uma das coisas que mais me impressiona na doutrina espírita é como ela se mantém atual ao longo do tempo. No final do século XIX, início do século XX, o Lev Tolstói, o escritor Tolstói, ele contratou alguns rabinos para lerem o Evangelho, para falarem para ele o que tinha de diferente ali. E os rabinos leram os Evangelhos e disseram, não tem nada de diferente aqui. A gente conhece um monte de gente na história judaica que fez tudo isso que você diz que Jesus fez, exceto uma coisa. Exceto aquele momento, no capítulo 5 de Mateus, quando Jesus sobe um monte e fala as bem-aventuranças. Quando os rabinos leram a não resistência ao mal, o não julgamento, o amor ao próximo, eles falaram assim, isso é novo. 100 anos depois, na Universidade de Stanford, eles fizeram um seminário sobre Jesus e pediram para historiadores de Jesus tentar dizer o que provavelmente foi singular em Jesus. Esses historiadores chegaram à mesma conclusão. O que nos remete a uma coisa. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim, nós deveríamos nos deter nos ensinos morais de Jesus. Ficar dando um pouco menos de importância nos atos do dia a dia, nos milagres, porque o que interessa é que a gente aprofunde o ensino moral de Jesus. Como Tolstói dizia assim, o problema é que as religiões elas ficam discutindo 1000 coisas, estão perdendo tempo, porque o que elas deviam mesmo discutir no dia a dia é, como é que eu posso amar meu próximo? Eu trouxe ali o exemplo do Human Dynamic Systems, né, que ele diz assim, a gente não ama o próximo por preconceito. Então, faz o exercício de substituir o preconceito pela curiosidade. Eu tenho um preconceito com vocês assim, por que é, Charlotte? E é incrível como muda. Há alguns anos atrás, o primeiro contato que eu tive sobre isso foi, um dia eu estava no ambulatório e eu chamei seu José, estou trocando o nome aqui, tá? E me entra uma senhora, muito bem arrumada. E ela disse para mim, eu sou José. É que o hospital não permitiu que eu trocasse o meu nome, o que é um absurdo. E a gente estava diante de uma pessoa trans, e eu me lembrei daquilo, e eu fiquei, foi o primeiro trans que eu estava examinando, e eu me lembrei do Human Dynamic Systems, e eu disse assim, então como é teu nome? Ela disse, Clara. E eu falei assim, Clara, me conta como foi. Me conta a tua história. Porque eu estava substituindo aquilo que estava estranho dentro de mim pela curiosidade de conhecer o próximo. O segundo aspecto é o seguinte, vamos ficar atento para que a gente não ofereça resistência ao mal. Quando Jesus diz isso, é o seguinte, a gente fala assim, não resistir ao mal parece que é tentação. Não, não é nesse sentido. É não oferecer uma força idêntica contrária. Ficar atento quando a violência nos atinge, para que a gente possa não oferecer resistência. Não oferecer resistência é fazer um ato diferente e não com força no sentido contrário. E, finalmente, a gente precisa aprofundar o nosso hábito de não julgar. Jesus nos disse isso. Na parábola da mulher adulta, ele diz assim, também não sou eu que te condeno. Então, se a gente começar a aprofundar, como é que a gente pode levar para as casas espíritas esses 3 exercícios? Deixar de discutir o resto, que é muito bonito, que é muito bacana, mas vamos aprofundar esses 3. E eu acho que a gente tem uma resposta. Alberto, nesses tempos
que vivemos nessa era de descartabilidade. Tudo é muito descartável, né? Essa nossa vivência mais fluida, líquida, onde a gente dá mais importância a coisas do que a pessoas. Como que nós podemos agir para auxiliar as pessoas que estão próximas, que sofrem de depressão, ansiedade? Como que nós podemos usar o conhecimento espírita que temos, né? Essa questão em que vivemos num mundo, no início de uma transição, e como que nós podemos usar esse conhecimento, que para nós talvez seja mais fácil ou mais próximo, porque já entramos em contato com ele há mais tempo, mas como que a gente coloca isso na prática, na convivência com quem é próximo de nós e que talvez não tenha esse mesmo conhecimento? Aí eu acho que tem duas questões aí. O descartável no sentido dessa velocidade com que a gente vive, tudo é passageiro, mas passageiro no sentido de que a gente não se importa, não se linka, não cria vínculos, não estabelece relação real. Nós estamos, nas nossas relações humanas, meio que qual na internet, né? Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, sem um aprofundamento. É a cultura dos posters. E aí vai passando. Então, as relações, num mundo como o nosso, elas ficam superficiais. Vejam amigos numa sala, cada um está no seu celular, ou a família na sala, cada um está no seu celular. Vejam se faz o evangelho no lar sem o celular. Às vezes ele fica emborcadinho, mas aí fica a luzinha lá de baixo, e aqui e acolá você dá uma consultada. Você sempre tem um motivo para consultar. Então, as relações, elas perderam profundidade. Não são processos excludentes. Mas como é que você sabe do outro? Você sabe do outro quando pergunta se o outro é casado, não é, se tem filho. E aí a relação começa. Você vai aprofundando na medida que você vai trocando, vai interagindo, olho no olho, estar ao lado. Nós perdemos muito isso na humanidade, na atualidade. Com o virtual, nós nos escondemos muito de nós mesmos nessas relações, porque o outro, de uma certa forma, ele te define, ele te traz para o aqui e agora. Nós ficamos muito nas imagens passageiras, né? Do Face, do Instagram, que só tem coisa boa. Mas a realidade mesmo, às vezes, ela está escondida. Então, o descartável fica a serviço dessa liquidez, dessa coisa que passa, que aparece, mas não é. Então, acho que isso é uma coisa importante. Do ponto de vista médico, já que o assunto do perguntador é a doença, também nós somos assim. Né, Rui? Tratamos as pessoas, às vezes, pelo número. Você vai operar o número tal, do quarto tal, o paciente, portanto, recebe um cognome que quase sempre é cifrado por um número, ou por uma patologia. Não, eu tenho uma apendicite para operar hoje. Então, você tem um apêndice, você não tem uma pessoa que você vai intervir. Esse é o mundo onde nós nos distanciamos do outro. Às vezes, em circunstâncias muito difíceis, alguém que trabalha em UTI, por exemplo, onde o índice de insucesso é grande, de falecimento é grande, ou quem trabalha em hospital psiquiátrico, com pacientes internados, onde a dor é muito grande, há uma tendência do corpo de saúde se fechar com o mecanismo de autoproteção e fazer um descolamento da realidade para não ter que lidar com o seu próprio sofrimento, lidando com a sua impotência diante do outro, que vai desencarnar, que vai morrer, na opinião, às vezes, da pessoa, que ele não é capaz de curar como médico, ou do doente psiquiátrico que é refratário, tem uma esquizofrenia refratária, está internado de novo, lidando com a sua impotência. E como ele trata de doença, não trata de pessoa, a gente tende a se fechar. Aí as relações ficam numeralizadas, ficam matematizadas num prontuário, e elas perdem o sentido da identidade, da singularidade, de que cada pessoa é uma pessoa, de que não existe dois pacientes esquizofrênicos iguais, não existe dois pacientes terminais numa UTI iguais. Não existe, portanto, duas pessoas que gripam e que gripam do mesmo jeito.
Os teus 2 filhos gêmeos, eles são diferentes, quando têm acometido pela mesma doença contagiosa, por exemplo. Então, eu penso que nós precisamos caminhar um pouco mais devagar, de sair um pouco do frenesi, estarmos mais em dia conosco mesmo para estar com o outro, porque essa relação veloz, ela é uma relação que passa pela nossa ansiedade, que passa por essa fuga de si mesmo. Eu penso que, à medida que a gente vai mantendo o centramento, vai podendo olhar mais tempo para nós mesmos, vai fazendo essa imersão que o Espiritismo nos propõe, nós estamos mais presentes conosco mesmo. E se a gente está presente conosco mesmo, eu duvido que, como professor, o Rui trabalha nessa área, você não vê os 30 alunos. Você vê os 30 alunos se você estiver presente com você. Você sabe qual aluno está diferente naqueles 15 últimos dias. Você sabe qual aluno está fora do tom habitual que ele estava. Porque você está presente. Estando presente, você tende a estabelecer relações mais reais, que têm uma identidade, que têm uma importância, que cria vínculo, que tem um norte a ser trabalhado numa singularidade. Isso não é só para os profissionais da área de saúde, isso é para a humanidade inteira. Aqui a questão está focada na saúde e com mais sentido ainda, porque a saúde já fala de uma encrenca, de um estrangulamento de relações. Mas nós, que não somos da área de saúde, talvez pudéssemos fazer um exercício disso em casa com os filhos, porque às vezes a gente está liquidamente lidando com os filhos. Com o avô, com alguém da parentela que chega, que você não observa, que você não interage, que você está mais nos equipamentos eletrônicos do que a pessoa, do que você conversa com a pessoa, é agora a patologia da gagueira. Você está falando e de repente você gagueja, é porque você está no celular. Aí você volta, retoma a conversa é interrompida várias vezes por conta do celular. Deixar de ser gago com o filho e poder estabelecer uma relação de estar disponível, de estar presente para validar aquela relação. Se nós fizermos isso em casa, esse exercício, que é um exercício pessoal, na relação com aquele que está mais próximo dentro de casa, eu tenho a impressão que a gente vai generalizar para as outras áreas, e sem exclusão da tecnologia, nós não vamos entrar no descartável, no parecer, nós vamos mergulhar no ser, que habita esse ser, que habita essa pessoa e que transparece alguma coisa. Eu acho que isso vale como uma reflexão nesses tempos. Roraima, sabe, Haroldo, não é tão assim, Roraima é meio assim, a primeira vez que eu vim a Roraima, eu achei que o pessoal estava de férias, como é em Belém, em julho, que todo mundo vai embora, e as ruas ficam devagar. Aí eu achei Roraima, aí eu comentei com a Ana, se estavam de férias aqui, disse, não, é assim mesmo. Então, Roraima é devagar, assim. Eu participei ontem de um congestionamento. Um congestionamento durou 1 minuto, gente. Eu achei fantástico, o congestionamento mais inédito que eu vi. Vocês aqui têm mais tempo de fazer esse movimento mais real, mais inteiro, mais presente, porque vocês não estão aqui, do ponto de vista urbano, nessa coisa ciclópica, frenética, galopante. Você tem chance de ser mais com você e com os seus, e poder ser o melhor profissional, o melhor amigo, o melhor trabalhador espírita. Não entrar de costas no centro espírita, para não ter que virar de frente para sair de tão rápido que você precisa estar em algum lugar, quando na verdade você não está em lugar nenhum, porque você não está em você mesmo. Faz sentido isso? Obrigada, Alberto. Haroldo, para finalizar as perguntas, aproveitando esse panorama que o Alberto colocou bem para a gente, você comentou na sua palestra, na sua fala, que o Pai nos educa, né, sempre. O que nós podemos relembrar, ou melhor dizendo, o que nós podemos levar para casa, né? Qual seria a dica de como entender
Deus atuando em nossas vidas. Porque, diante disso que o Alberto falou, a gente lembra o quanto estamos distantes. Os três colocaram muito isso nas falas, desse nosso distanciamento. Então, se a gente pudesse resumir, de alguma forma, como perceber essa atuação de Deus em nossas vidas, para que a gente pudesse levar isso para casa. Falar assim bem rápido, né? Toda vez que nós estabelecemos um sistema de crenças, você acredita que as coisas funcionam de um jeito, você acredita que elas têm que ir numa direção e acredita que as coisas devem resultar em algo. Acontece que a vida, ela não se subordina às nossas crenças. Então existem crenças que nos limitam e crenças que nos libertam. E ao lado dessas crenças que libertam ou que limitam, nós temos um conjunto de medidas ou de medições. Então, se você acredita que para se sentir amado precisa ocorrer A, B, C e D, toda vez que não ocorrer A, B, C e D, você não vai se sentir amado. Ainda que o amor esteja sendo derramado com uma abundância sobre você. Onde eu quero chegar com isso? Nós possuímos uma crença extremamente limitada. E tenho conversado com literalmente centenas de espíritas. E eles têm essa crença. Por incrível que pareça. A crença de que Deus é tão soberanamente poderoso. Deus é tão absoluto. Ele é tão inteligência suprema. Aliás, para alguns espíritas, Deus é só inteligência. Quase inteligência artificial. Né? Alguns estão sugerindo mudar a resposta da questão número 1, né? Deus é a inteligência artificial suprema. E essa crença traz um Deus que de tão absoluto, de tão poderoso, afinal de contas, o que Deus vai se meter no açaí do Alberto Almeida? O que Deus tem a ver com essas coisinhas que estão acontecendo na minha vida? Essa é uma crença que limita. Vou dizer por quê rapidamente. E aí você estabelece então regras. Então, eu vou sentir a presença de Deus, né? Vou sentir a presença de Deus se tal fato extraordinário acontecer. Como se não fosse extraordinário você estar aqui hoje vivo. Como se não fosse extraordinário. Então Kardec escreveu no item 20 do capítulo 3 do livro A Gênese, uma parte chamada A Providência. E o Kardec coloca entre aspas, porque não é fala dele, está reproduzindo a fala dos espíritas de hoje. Como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Fecha aspas. Como pode? E aí Kardec responde: esta interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo. Ou seja, Deus criou a lei, tirou férias, meu amigão. Você está aí só com as leis. Deus está longe. Possivelmente tomando um açaí.
que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que seja necessária a intervenção incessante da providência. Então Kardec está dizendo, isso é um erro. Isso é crença de incrédulo. Isso é uma crença limitante. Por quê? Porque Deus intervém incessantemente na criação e em nós. E aí ele diz assim, para encerrar, a providência é a solicitude. Acabou de ser dito. Solicitude ao filho, eu estou disponível para você. Solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte. Tudo vê. A tudo preside. A tudo. Mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. E aí ele vai dizer como. Eu não vou entrar no como. Aí você vai lá, capítulo 3, item 20. O como é o fluido cósmico. Mas preciso que você entenda por quê. Porque é impossível amar sem estar disponível. É impossível construir uma relação em que o amor flua se você não tem solicitude. E no mínimo, porque não tem fora de Deus, só tem dentro. Nós existimos e nos movemos em Deus. Então, libertar-se dessa crença e acessar uma crença ampla de que Deus está permeando tudo e em nós. Em nós. Conclui então Emmanuel, ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Segue adiante, trabalhe e confia. Deus te orientará.